Essa série é uma continuidade das pesquisas que eu desenvolvi até 2007. Entre 2005 e 2007, eu estava procurando sair dos materiais convencionais, né, e buscar um suporte que tivesse mais afinidade com as pesquisas que eu estava fazendo, que já era um diálogo com essa cultura digital. Quando eu parei um tempo, que eu fiquei 2 anos só fazendo trabalhos digitais, ou seja, eu não fazia nada concreto, nada era pintado mesmo. Eu fiquei durante 2 anos trabalhando, pegando imagens na internet, trazendo para o computador, porque eu já achava que aquilo já tinha dado o recado. Foram alguns anos de pesquisa, porque eu queria ajustar exatamente essa concepção nova dentro de um conceito de nova pintura. Foi algum tempo até tirar paulatinamente, né, tecidos, suportes tradicionais, o linho, enfim, as camadas, as velaturas, e fui substituindo paulatinamente com elementos sintéticos. Primeiro eu tinha que pesquisar um material neutro, ou seja, que fosse necessariamente um material em que a cor dele, né, o metal, fosse a cor matéria, ou seja, eu não precisava fazer um branco sobre a cor matéria. Eu assumia a cor do material e precisava achar, então, quais eram as resinas, os substratos que eu ia trabalhar sobre ela. Agora, do ponto de vista poético, digamos, né, haviam 2 questões. Uma delas era, eu queria que houvesse um diálogo, já que a questão tinha passado tinha saído digamos, do sistema analógico, da cultura analógica para a cultura digital. Eu achava que essa pintura ela teria que, de certa maneira, espelhar isso, refletir isso. Então, de um lado, eu usei a ideia básica, que é a questão do monitor, né, do diálogo com o monitor, que era que a própria pintura ela é em si própria, ela mesma é um olho. Teve esse fenômeno numa exposição que eu fiz, em que algumas pessoas falaram, mas isso aqui não é pintura. Porque quando você tira o gesto, como se a sensibilidade da arte, que é um processo muito mais complexo, que está muito mais ligado ao processo criativo, as pessoas pensam, por exemplo, que um gesto sensível, a caligrafia de uma pincelada, ela é, na realidade, a carga da pintura. Uma questão é uma imagem, outra questão é uma pintura. Como eu olhasse uma imagem refletida num lago, por exemplo, em que a montanha reflete no lago, ela quebra os sentidos de dimensão. Então, esse desejo é que eu queria, que esse espelho d'água, na realidade, foi mais ou menos isso. Que ele não seria mais representado, ou seja, não pintaria mais um espaço que está ali representado, ou uma pessoa, ou uma abstração em si. Eu queria que esse espelho d'água ficasse em pé, uma coisa impossível. Eu teria que fazer, porque já que o artista sempre deseja um mundo próprio, eu criei um. Cada pessoa que passa em frente a essa pintura é como se ela estivesse naquele momento sendo olhada pela pintura e ela é integrada, a imagem dela. Aquele momento só acontece aquela hora que a pessoa está ali vendo e aquela hora que a pintura está vendo ela. De fato, como pintor, depois de um certo tempo, você fica repetindo a si mesmo. A novidade tem uma função, ela cansa muito menos do que a tradição, entendeu? Então, ela te faz pensar algumas coisas que na tradição você já tem, por reserva, um encantamento já bem definido, você lê aquilo já com um senso crítico muito maior e tem o seguinte, que essa pintura, a cada pintura dessa que eu faço, é como se eu estivesse aprendendo a fazer, porque na realidade é uma técnica que, primeiro, eu nunca vi ninguém usar. Segunda, é porque ela me faz me reinventar.
eu tive que procurar uma tinta que fizesse essa interpretação, que fizesse esse trabalho. E esse material não pode ser usado por pincel. Então eu tive que adequar, por exemplo, com pincéis que são em ar comprimido, são pistolas de ar comprimido de alta pressão. E as cores são feitas, a cada uma dessas passagens, as cores são feitas por mim, quer dizer, eu tenho que pigmentar uma resina que é tão transparente quanto a água. Então essa densidade vai gerando todo um novo processo. E depois que você entra nele, aí você não quer mais sair. É isso que me encanta. Porque não me encanta só fazer um quadro bonito, me encanta toda a experiência criativa, esse processo é que me encanta. Porque o quadro, enfim, você faz, ele é bonito, as pessoas gostam, outras não, você vende para continuar fazendo o processo. Tive que mudar tudo, né? Eu tinha o meu ateliê praticamente hoje, isso aqui é fechado, tem um ar, tem tudo que é feito para não ter partículas aqui dentro. Quando eu entro para pintar, é um processo quase que um laboratório. Quando eu faço uma cor, eu tenho que estudar quanto tempo ela vai levar para catalisar. Eu posso acelerar uma catálise, né? Para catalisar um elemento como esse, às vezes pede 24 horas. E em 24 horas eu posso não gostar daquilo que ficou, né? E depois que catalisar, eu tenho que processar, ou seja, eu tenho que vir limpando tudo aquilo que eu não queria. Ou seja, tudo que não estava naquela visão da pintura. Então, é um outro processo, mais 24 horas. Quer dizer, um trabalho desse leva algum tempo para ser feito. E, de fato, ela tem que ser uniforme, porque o impacto dela é estar espelhando o real com uma nitidez absurda. E porque, para mim, o que está fora do quadro, se esse quadro, se a gente tira ele daqui, ele está registrando o que ele está vendo. Se ele for para outro lugar, ele vai registrar o que ele estará vendo naquele outro lugar. O importante é que essa efemeridade, a cada coisa que acontece com esse trabalho, ele fica diferente. Esse verde, por exemplo, se estiver numa sala muito amarela, ele vai refletir amarelo, é capaz de tender para uma cor que esse verde não gosta tanto, entendeu? Porque esse é um verde carregado de azuis e tal. Porque aqui tem, para a leitura desse trabalho, eu sei como ele foi feito, eu sei a densidade, porque o metal tende a puxar o verde para o amarelo, então tende a azular. Então eu tenho que ir neutralizando isso passo a passo, para evitar que também fique uma coisa, sabe, de uma cor que eu não domine mais. Na pintura, sempre houve um procedimento entre os pintores, mesmo os pintores da Renascença, eles tinham um grande conhecimento químico, né? Porque sem o que eles não conseguiam fazer aquelas tintas, né? E tem que ter um grande conhecimento para isso. E depois o seguinte, a mestria de execução. O que eu tento efetivamente é conhecer profundamente o material, saber até onde ele pode me levar. E aí eu posso explorar ele aonde, na realidade, antes, em outra técnica, eu não conseguiria chegar nunca. A minha geração se comprometeu muito com essa questão, primeiro, da luta pelas liberdades, segundo, a ditadura, acabar com a ditadura da melhor maneira possível, o mais rápido possível. E com isso eu tive parceiros assim, que foram importantíssimos, muito amigo da Darcy Ribeiro, enfim, a gente conversava muito dessa perspectiva de que quando houvesse abertura política, houvesse uma maior participação dos artistas nas políticas públicas. Eu acho que o que a gente pôde fazer nesse campo, algumas coisas foram muito bem feitas, eu gostei de algumas coisas que foram feitas, mas o problema é que a política ela entrou num processo de objetivação muito grande, quer dizer, então aquilo que era, a rigor, um encantamento que valia a pena, que você saía um pouco do ateliê, mas tinha lá uma transformação social ocorrendo na sua frente, era mais ou menos como fazer um quadro, né? Você via as coisas acontecendo. Na medida em que virou um jogo pelo poder pelo poder, eu fui me desinteressando. Eu fiz até recentemente algumas coisas, eu fui chamado para
para gerir uma instituição, mesmo quando eu já tinha saído da secretaria. Eu aceitei, mas eu não tenho mais tanto tesão assim na área política. Eu acho que a área política ficou um campo muito mercenário demais. Não estou querendo dizer para você que o mercado também não seja, não. O mercado também tem uma área de banalização terrível e de mediocrização fora do comum. Mas o que acontece é que o que me propõe hoje é uma atividade mais gratificante é o meu trabalho de pintura. Quer dizer, o que eu fazia antes, fazendo política, é que eu fui adiando coisas, entendeu? Por exemplo, esse processo, talvez, quem sabe, né, as perguntas que eu me faço, talvez ele não tivesse acontecido se eu não tivesse entrado na política, em que tudo ficou muito de corpo e alma, né? Em que tudo ficou muito... as representações de poder ficaram muito banais, ficaram muito bobas, né? E eu não deixei de ver isso no campo da arte. Como a mediocridade imperava dos dois lados, a melhor coisa era ficar no meu ateliê trabalhando, entendeu? Então foi com isso que eu fui retornando ao ateliê com mais estímulo, com mais vontade de me dedicar mais a isso.